Bem-vindos, alunos do oitavo ano da Escola Cultura Viva, a mais uma aula virtual de Geografia. Hoje nós daremos continuidade ao tema América, no entanto, falaremos sobre os aspectos naturais desse lindo e tão diversificado continente. Nosso conteúdo começa no capítulo 3 do livro didático, a página é a número 42. Eu peço então que você abra o seu livro e me acompanhe. Eu vou dividir esse conteúdo em tópicos e videoaulas diferentes. Dessa forma, acho que ficará bem mais fácil de vocês poderem estar entendendo essa unidade. Nosso primeiro tópico, então, será sobre o relevo do continente americano. Preste muita atenção que já estou começando. América, um dos continentes gigantes que eu estarei falando. Ele é o segundo maior na classificação de extensão territorial. Ele é tão grande e possui tanta diversidade, quando falamos de aspectos naturais, que será necessário fazer uma divisão desse continente. Quando eu falo de questões físicas e naturais, o continente americano ele pode ser dividido em três partes. Nós chamaremos essas partes de subcontinentes. Dividida então, eu tenho América do Norte, América Central e América do Sul. Nós não podemos confundir e falar que existem três continentes americanos. Já vi muitos alunos escreverem isso nas provas. No entanto, temos apenas um continente americano. Porém, com tantas características naturais e diversidades, os geógrafos e geólogos acabaram dividindo esse continente para facilitar o estudo em três subcontinentes. Ficou claro? Então vamos lá. Lá na parte setentrional, temos então a América do Norte. A seguir, um istmo, uma estreita faixa de terra que liga duas áreas de terras maiores. Nesse caso, é a América Central e, no meridional, a América do Sul, que também é interligado pelo istmo da América Central. Eu espero que esse desenho que vocês estão vendo fique bem claro essa subdivisão. Só fazendo uma recordação, quando queremos subdividir a América, levando em conta as questões econômicas, sociais e principalmente aí as econômicas mesmo, sempre vamos dividir a América em América anglo-saxônica e América latina, como eu expliquei no vídeo anterior. Se você já esqueceu, dá uma olhadinha novamente no vídeo anterior. Essa divisão física leva em consideração os blocos continentais e quais países estão dentro de cada uma das placas tectônicas. A América do Norte, por exemplo, está inteiramente dentro da placa do Atlântico Norte. Já a América Central, eu vou ter geógrafos defendendo que parte dela se agrupa à placa do Atlântico Norte, enquanto que a outra está na placa sul-americana. No entanto, para alguns cientistas, essa parte da placa da América Central, na verdade, seria de formação recente. Ela não teria se formado na mesma época da deriva continental. A teoria defendida por eles é que temos aqui os dobramentos modernos. E na placa do norte e na placa do sul, nós teríamos então as rochas antigas, ok? Resumindo, esses cientistas afirmam que esse istmo, essa pequena faixa de terra interligando o norte ao sul da América, e mais as suas ilhas, são exatamente o encontro de duas placas anteriores que, ao se convergirem, ou seja, ao se colidirem, formaram esse subcontinente. Na região do Caribe, eu tenho uma situação muito interessante que deve ser apontada. Esses mesmos geólogos que eu falei anteriormente, eles afirmam que essa junção
ou essa colisão das duas placas, a do Atlântico Norte e a Sul-Americana, quando se chocaram, ocorreu uma quebra de placas e formou então a placa do Caribe. Então, a América do Norte está na placa do Atlântico Norte, a América Central, com sua maior parte, na placa do Caribe, e também encontrando aí com a placa do Pacífico Norte, conforme vocês podem ver o desenho aí. Já a América do Sul está totalmente inteira dentro da placa sul-americana. Tendo falado então sobre essa formação geológica, eu quero falar especificamente sobre relevo, ok? O relevo da América, agora de uma forma geral, ele tem algumas características naturais comuns no sentido norte-sul. Ao longo de toda a costa oeste da América, ou seja, essa região que vocês estão observando no mapa, que é banhada pelo Pacífico, eu tenho uma formação montanhosa. Em cada parte da América, esse conjunto de montanhas vai receber um nome. Então, olha só, essas cordilheiras da América do Sul recebem o nome de Andes. Já na América Central, eu terei nomes diferentes de acordo com cada país, como, por exemplo, cordilheiras da Guatemala, é um bom exemplo aí. Irei seguir em direção à América do Norte e no México, que se dividirá então em duas. Eu tenho a Sierra Madre Ocidental e a Sierra Madre Oriental. Logo a seguir, essas serras acabam se unindo e formam uma linha que passará pelo território dos Estados Unidos, passará pelo Canadá e termina no Alasca, que é o território político também dos Estados Unidos. E para o leste, como fica? Eu encontro uma área mais estável, ou seja, uma área de centro de placa tectônica e não uma placa de bordas. Vamos explicar isso melhor. Eu tenho áreas de estabilidades tectônicas, que no caso seriam exatamente essas placas do centro, e eu tenho placas de áreas de instabilidade tectônica, que são as placas de borda. Nesse caso aí, é uma área onde há frequentes terremotos ou mesmo vulcanismo. No caso da placa central, eu não tenho nenhum impacto das áreas de tensão. E é justamente nessa área de estabilidades que eu encontro a formação rochosa antiga, pois a única forma de modificação dessas rochas são os agentes exógenos que nós estudamos no 7º ano. Quer saber mais? Pega uma carona na aulinha do 7º ano sobre relevo. Estará tudo explicado lá sobre os agentes endógenos e sobre os agentes exógenos. Nas áreas de estabilidades da América, eu terei os planaltos e planícies também. Com o passar do tempo, essas rochas antigas vão sofrendo a ação dos agentes externos, como o vento, a chuva, os rios e até mesmo a ação da neve. No caso, a gente chama de ação nival, ok? Eu também ainda terei aí a ação antrópica, que é a ação do homem, né, modificando toda essa questão do relevo, mas nessa unidade especificamente eu não estarei falando. Então, voltando aí, essas rochas antigas sofrem desgastes e a consequência é a formação das bacias sedimentares, que consequentemente formam as rochas sedimentares. Tem então relevos antigos, que são da primeira formação da crosta terrestre e também já estão bem desgastados devido ao intemperismo, como eu já citei anteriormente. E, obviamente, vocês vão precisar de um exemplo. Eu vou dar um exemplo dentro do Brasil mesmo. Bem no centro aí do Brasil, eu tenho o Planalto Central, que é exatamente onde está Brasília. Se a gente for para o Nordeste, eu vou estar encontrando a Chapada da Diamantina,
onde tem rochas mais antigas, logo eu possuo formação de rochas cristalinas. Gente, não é só onde tem chapadas que existem planaltos. Os próprios mares de morros da nossa região é um exemplo de planaltos. Já em relação às planícies, onde nós temos os nossos principais rios, principalmente planícies sedimentares. Lembra, o desgaste ocorre nas rochas antigas e todo esse pó que sai dessas rochas são depositados em regiões de baixas altitudes, aonde tem regiões de baixas altitudes, exatamente nos rios. Essas áreas, antigamente aí, eram fundos de vales e foram tendo acúmulo de sedimentos. Falando aí da América do Norte, quando eu quero falar sobre planaltos antigos, desgastados, eu cito os montes Apalaches, uma formação muito importante e também próxima aí à costa leste. Depois da planície litorânea, eu terei uma formação montanhosa, que é a região dos Grandes Lagos, fazendo então fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Apesar de não ser o nosso tema, eu não posso deixar de citar que onde há formação de rochas cristalinas, há sempre uma grande concentração de minerais, tá? No caso aí, minerais que vão formar os metais. Logo, essa região para os Estados Unidos foi de grande valia no aspecto econômico, surgindo ali até mesmo quando nós estivermos estudando sobre economia, a gente vai falar sobre o surgimento de grandes indústrias justamente nessa região. A geografia, ela se interliga. Quando eu sei sobre um determinado relevo, eu já consigo deduzir uma suposta atividade econômica daquele local específico que eu estou falando. Pois bem, oitavo ano, eu dei aqui uma explicação com aspectos mais geológicos da formação do relevo americano e agora eu quero convidá-los a ler no seu livro e também destacar detalhes que não citei. Vocês podem estar fazendo anotações e quando nós estivermos na nossa aula presencial, nós podemos até mesmo discutir ou responder algumas dúvidas. Meus queridos alunos, mais uma aula então acabou. Eu convido vocês a assistirem novamente, quantas vezes forem necessárias, é claro. É um tema muito importante que servirá agora e também mais tarde nos vestibulares da sua vida escolar aí. Muito obrigado por assistirem essa videoaula de geografia. Fiquem com Deus, bons estudos e se lembrem, cultura viva muito além da sala de aula. Cultura viva, minha escolar, cultura viva, meu prazer. Cultura viva, lugar de gente feliz que vive o sonho e me ajuda a vencer. Cultura viva, atitude, cultura viva, emoção.